Olá, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê saúde, paz, amor e alegria. Que hoje Deus te apresente os filhos dele nessa terra, te conecte com pessoas boas, abra portas para você e te surpreenda com muito amor, muito carinho, muita atenção. Que seja um dia maravilhoso na sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 17, verso 23. O tema de hoje é: quanto mais religioso, menos transformado. Quanto mais religioso, menos transformado. Eu já vou ler o texto, mas antes disso eu queria te pedir um favor. Se inscreva nesse canal, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe com alguém querido e amigo. Atos 17, verso 23, o texto diz assim: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Deixa eu te dizer algumas verdades. Primeiro, dá para você adorar sem conhecer. Esse povo estava adorando um Deus desconhecido. E será que eu e você, embora estejamos de forma nominal adorando a Deus, o único e verdadeiro Deus, a Jesus Cristo, será que Ele não é um Deus desconhecido nas nossas vidas? É possível que você esteja adorando a Deus sem conhecê-lo. É possível que você esteja adorando a Deus sem ter intimidade com Ele. Agora, esta não é uma adoração verdadeira. Esta não é uma adoração completa, porque a Bíblia diz é necessário que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Deixa eu te explicar para que você possa entender. A verdade aqui no texto não é um conceito, uma teoria, uma filosofia. Quando o texto diz é necessário que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, esta verdade do qual o versículo se refere é uma pessoa. Aquele que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é necessário que os adoradores adorem o Pai em espírito e em Jesus Cristo. Só é possível uma verdadeira adoração a partir de uma relação com a Trindade. Então, se você, entre aspas, adora um Deus desconhecido, você adora sem relacionamento. Portanto, a sua adoração não é real. Não é uma adoração verdadeira, porque a adoração verdadeira não é aquela que eu canto, não é aquela que eu toco. A adoração verdadeira é fruto de um relacionamento, é fruto de uma vida diária com Deus. Ou seja, muitas pessoas chegam num domingo na igreja e falam assim: ah, o louvor hoje não foi legal, o louvor não tocou comigo, o louvor, sabe, não senti nada de diferente no louvor. Essa palavra não é uma denúncia à banda, não é uma denúncia ao ministério de louvor, é uma denúncia ao próprio coração da pessoa que não cultivou com Deus uma relação ao longo daquela semana. Alguém que não tem vida diária com Deus não vai conseguir resolver isso no dia do culto. O culto é consequência da semana. O que você vivencia no culto é consequência de uma vida diária de relacionamento com Deus. Ou seja, se eu cultivo uma amizade com alguém, de falar todo dia, mandar mensagem, conversar, quando eu encontro essa pessoa é muito legal. Mas quando eu não cultivo um relacionamento, encontro uma pessoa sem que eu tenha relacionamento com ela, é sempre superficial. Tem muita gente vivendo domingos superficiais porque não tem intimidade e comunhão. E hoje eu quero convidar você não para cantar uma canção, não para tocar um instrumento, mas para adorar. Lembrando que adorar a Deus é a partir de um relacionamento com Ele. Ou seja, lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, falando com Deus todo dia, participando aqui do devocional todo dia. Nisto vocês vão crescendo, amadurecendo e o domingo vai se tornando cada vez mais especial. A segunda coisa que eu observo é que a atividade não é intimidade, porque havia muita atividade, mas era uma atividade de idolatria. Era uma atividade de uma adoração falsificada. Então, essa atividade não gerava intimidade. Pode ser que nós estejamos com muitas atividades que não geram intimidade. Tem muita gente servindo a Deus sem conhecer Deus. Tem muita gente servindo a Deus sem ter intimidade com Deus. É por isso que aqui na PIBBH, por exemplo,
todo mundo, todo voluntário, todo servo tem que cultuar. Se for servir num culto, tem que cultuar no outro. Por quê? Porque não existe servir Deus sem cultuar Deus, não existe servir Deus sem ter intimidade com Deus. Se você quer ter atividade, você precisa ter intimidade. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Então, mais importante do que a sua atividade é a sua intimidade. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus está tão perto. Ele tá tão acessível, sabe? Aqui o apóstolo chega lá e fala assim, olha, deixa eu dizer para vocês, esse Deus desconhecido, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus vivo, ele é um Deus presente, ele é um Deus que está aqui, sabe, disponível para você. E por que que você não acessa? Por que que você não o busca? Eu quero te dizer uma coisa, Deus não está apenas na igreja no domingo, Deus está aí com você hoje, Deus está aqui entre nós neste exato momento. E outra, olha o que a Bíblia diz, clame a mim, eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. Deus, ele escuta a sua oração, responde a sua oração e ainda te anuncia o que ele tem preparado. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração, então eu serei achado por vós. Bata a porta e ela será aberta, peçam em meu nome e vocês receberão. Deus está aqui, ele escuta a sua oração, ele responde a sua oração e ele ainda te anuncia o que ele tem preparado para você. E eu queria te incentivar, porque a adoração só envolveu música a partir de Davi. Antes de Davi, era apenas relacionamento com Deus. E eu quero te convidar a voltar à essência da adoração. Cantar é bom, cantar é importante, a gente não vai deixar de cantar, mas eu quero te convidar a voltar para a essência. Uma vida de adoração é uma vida de intimidade, é uma vida de comunhão, é uma vida de devoção a Deus. Eu quero te convidar a gerar mais conexão, mais intimidade, mais proximidade com Deus. Vamos orar nesse sentido? Pai, aumenta a nossa intimidade com o Senhor. Nos ensine a ouvir a Tua voz, nos ensine a reconhecer a Tua presença, nos ensine a falar contigo, nos ensine a desfrutar da Tua presença, meu Pai. Ó Deus, enche o nosso coração de paz, de alegria, enche o nosso coração da Tua presença, nos dá fome e sede do Senhor, ó Pai, e nos ajuda a priorizar o Senhor, sabe, Deus, a ter disciplina na nossa vida de devoção e que seja prazeroso, que seja gostoso, Pai. Abençoe que todos que estão participando aqui, que cresçam, que amadureçam, que floresçam, que prosperem, Pai. Que seja um desenvolver de intimidade com o Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço, Deus te abençoe e até amanhã.